Bruna, Paulito, que saudade de vocês. Ah, também E tenho mais é da saudade. tarde. Ai, que saudade que eu tenho, gente do céu. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Qual a Uhum. professora? O Arthur também tá aí da tarde? Quem tá aí da Eu tô. tarde? É, Ai, o Arthur, que saudade, gente, dessa turminha da tarde. Ai, queria estar trabalhando com vocês, só que esse ano, infelizmente, uma pena. Mas vamos lá, vou continuar aqui então, acho que já deu bastante gente entrou, né? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Falta 4 para entrar só. Mas eu não vou Quem? parar. Um pouco já entro aí. Então vamos lá, gente. A Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol, né? Mercúrio, Vênus e Terra. Então, como eu falei para vocês, a forma da Terra é uma elipsoide. O que é uma elipsoide? Eu vou até desenhar aqui na lousa, eu acho que vocês vão enxergar, ó. Uma elipse é isso aqui, ó. Opa, peraí, acho que eu exagerei no formato. Deixa eu pegar meu apagador, peraí. Eu tô sentada. Elipse é assim, gente, só para vocês entenderem, tá? Essa distância é maior que essa, né? A distância A e B é maior que C e D, tá? Só que a Terra, gente, ela não é uma elipse muito achatada, né? Ela é um pouco achatada, tá? Então, a circunferência equatorial, ela é maior do que a circunferência polar. Então, por exemplo, aqui está o globo, né? A circunferência aqui, ela é maior que essa aqui, tá? A circunferência equatorial é um pouco maior. Por isso que a gente chama ela de geóide. Gente, tem um microfone que está dando interferência. Então, deixa eu... Antônio. Tem um microfone que está fazendo barulho. Eu vou mutar pelo microfone, tá? Pelo headset. Era o João Antônio mesmo. Não sei se eu estou gravando. Estou gravando, gente? Tá. Sim. tá. Recording. Tá. Beleza. Então, lá. De acordo com o elipsoide internacional de referência, a Terra não é uma esfera perfeita. Então, lá. Gente, por que ela não é uma esfera perfeita? Pessoal, tem um microfone fazendo barulho aí. Ó. Ô, João, mesmo você estando mutado, ainda tá barulho. Se muta pelo Zoom mesmo. É. Olha lá o barulho. Não sei quem é que tá com o microfone barulhento. Não, não sou eu por causa que eu tava falando, assim, que vocês estavam me ouvindo e não tava respondendo. Ó, calma aí. Ó, vou fechar, vou tentar falar. Aí, melhorou, agora sim. Ó, o diâmetro equatorial aqui, ó, essa distância é maior do que o diâmetro polar, que é aqui, ó, tá? Então, o diâmetro equatorial é maior do que o polar. Então, por isso você percebe que ela é achatada. Só que a diferença é de quê? De 43 quilômetros, é pouca coisa. Então, se você olha assim, parece uma esfera perfeita. A circunferência equatorial, né, a volta que você dá ali no Equador, é 40.076 quilômetros. E a polar é 40.009. Então, a diferença é de 67 quilômetros, é pouca, tá? Então, como eu falei para vocês, a Terra ela é uma esfera, não é uma esfera perfeita, mas você não vai ver o achatamento grande. É muito leve, você nem percebe, porque é pouca coisa, né, diante do tamanho. Então, a Terra tem um formato arredondado, mas não é uma esfera perfeita. Ô, João Antônio, eu vou ter que mutar você, porque está muito barulho. Aí, olha só. É, João. É, Na hora, se você quiser falar, você abre, não tem problema. Mas se ficar aberto, ele fica fazendo barulho, né? Então, lá, é um formato esférico com pequeno achatamento nos polos. Então, a forma da Terra é chamada de geóide, tá? Gente, outra coisa importante que vocês precisam saber é que a Terra ela faz um movimento de rotação e translação, não assim, ó, ela faz inclinada, tá? E a inclinação é de 23,5 graus. Então, o que vai determinar, presta atenção, ó, o que vai determinar as estações do ano? O que determina as estações do ano são dois elementos, a inclinação da Terra e o movimento de translação. Tá? E também o formato esférico dela? Também. Vamos ver aqui, ó. Como eu falei para vocês, a Terra ela não faz o movimento de rotação reta, ela faz inclinada. A gente chama isso de obliquidade da eclíptica, tá? Porque ela faz inclinada. Olha lá, ó. Ó, cada astro tem um caminho regular. Opa! Cada astro tem um caminho regular em órbita em torno do Sol. E essa órbita que os planetas descrevem também é elíptica. Deixa eu descrever aqui para vocês, ó. Então é o seguinte, vamos fazer o Sol, né? Não é na escala real, tá, gente? Porque na escala real, o Sol é bem maior do que os planetas. Eu estou fazendo aqui só para vocês terem uma ideia. Então, vamos fazer aqui de conta que o Sol, tá? Os planetas, eles descrevem órbitas elípticas, ou seja, não é assim, ó, circular, tá? As órbitas, elas são elípticas.
Ou seja, vamos fazer de novo aqui o Sol, ó. O Sol está aqui. Então, a órbita, ela é assim, ó. Ela é achatada. Só que não é totalmente achatada como eu estou fazendo, né, gente? Porque eu não sou perfeita para desenhar. Em função disso, tem épocas que os planetas, né, estão mais distantes do Sol e tem épocas que eles estão mais próximos. Quando eles estão mais distantes do Sol, é chamado de afélio. Por que afélio? Hélio é o Sol, o gás que compõe o Sol, né? Afélio de afastamento, mais afastado do Sol. E periélio é o período de maior proximidade com o Sol, tá? Porque hélio, como eu falei para vocês, o Sol é composto de gás hélio. Então, periélio, maior proximidade em relação ao Sol. Afélio, mais afastado em relação ao Sol. Tá? Isso vai determinar as estações do ano? Não, porque a diferença é pequena. Aqui eu estou fazendo de forma exagerada para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, que eu mostrei para vocês na lousa, é isso aqui, ó. Então, as órbitas, elas são elípticas. Aqui está um pouco exagerado, né? Então, o período que a Terra está mais próxima, ela está a 147 milhões de quilômetros. Então, periélio. Quando ela está mais distante, ela está distante a 152 milhões de quilômetros, é chamado de afélio, período de maior afastamento da Terra em relação ao Sol. Então, aí, ó, gente, então, como eu falei para vocês, você não percebe que é achatada, né? Mas existe uma diferença aí, tá bom? Então, ó, todos os astros se mantêm em sua posição pela força gravitacional do Sol. Existem também, isso já caiu na oba também, viu, gente? Astros que são chamados de luminosos e astros que são chamados de iluminados. O que são os luminosos? Que concentram grande quantidade de energia e eles liberam essa energia em forma de luz, que são as estrelas, né? O que são os iluminados? Eles têm energia, mas eles não liberam. Por exemplo, a Terra, ela tem uma energia interna, né, do núcleo, do manto, mas ela não libera. Então, ela não tem luz própria. Ficou claro? Então, os astros podem ser luminosos ou iluminados. Agora vamos para outra. Uma pergunta. Pode A falar. Lua é iluminada, não é? Iluminado também, não é luminoso, é iluminado. Então, vamos lá. No sistema solar, só o Sol. Vamos lá agora falar de alguns conceitos, ó. Já caiu na oba isso também, viu, gente? Por isso que eu coloquei aqui, ó. O que é um meteoroide? O que é um meteoro? E o que é um meteorito? Ó, meteoroides são fragmentos de cometa ou asteroides que se encontram fora da atmosfera. Agora, o que é um meteoro? É quando ele entra em colisão na atmosfera. Sabe quando forma aquela estrela cadente, fica aquele feixe de luz que você olha no céu? É quando o meteoroide ele entrou em contato com a atmosfera, ele chama-se meteoro. Aí forma aquela estrela cadente. Quando ele chega aqui na Terra, se ele chegar, o restinho que sobrou dele, a gente chama de meteorito. Entenderam? Que a maior parte dos meteoros que entram em colisão com a atmosfera, eles se fragmentam, eles se desintegram antes de chegar na superfície. Tá bom? Então, meteoroide, até coloquei uma imagem aqui, ó. Meteoroide, ou asteroide aí, né? Maior. Aí tem o meteoroide, que é um fragmento do asteroide. Aí vem o meteoro, quando ele entra em colisão com a atmosfera terrestre e vai se fragmentando. Por isso que a atmosfera é importante, porque ela fragmenta, ela protege, né, a Terra contra a colisão desses, né, corpos celestes. E meteorito é quando chega aqui. Pode falar, o Paulo. Em falar em asteroide, teve asteroides já que eles apresentavam um formato muito parecido com a esfera, e aí os astrônomos eles acharam que era um monte de planeta. Então o sistema solar ia passar de 9 planetas na época para tipo centenas de planetas. Ah, tá. Aí fizeram uma classificação. Por isso que a União Astronômica Internacional, eles têm que classificar, né, para poder facilitar os estudos. É como se decompusesse, né, o sistema para poder entendê-lo. Legal, Paulo, boa, não sabia disso. Então vamos falar um pouquinho dos movimentos da Terra. Gente, a Terra realiza uma série de movimentos. Considerando todos aqueles que ocorrem em seu interior, na superfície e no espaço, nós temos vários. Tem movimento tectônico, tem movimento da maré, tem corrente marítima, tem vento, e tem aqueles que ele realiza no espaço, né, que são considerados principais. A rotação, a translação e a precessão de equinócios. Rotação, todo mundo sabe, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. A rotação vai determinar o quê? Os dias e as noites. A sucessão de dias e noites. A translação vai determinar o quê? As estações do ano e o ano. As estações do ano e o ano, a duração dele. E a precessão de equinócio, gente, ela vai determinar a diferença da entrada das estações, que eu vou explicar para vocês.
A precessão de equinócio... Pode falar, Paulo. Vai ter... às vezes o dia e a noite vai ter o mesmo tempo e às vezes a noite vai ter mais tempo que nos casos dos solstícios, né? Isso, vai determinar a entrada do solstício e equinócio em dias diferentes. Porque assim, o eixo da Terra, ele tá assim, ele vai mudando, ele vai fazendo igual um peão, assim, ó. A precessão de equinócio é isso. A Terra, ela gira como se fosse um peão, só que para ela fazer esse movimento completo, demora 28 mil anos. Então, o eixo da Terra, ele muda. Inclusive, quando tem tsunami, né, quando teve tsunami lá na ilha de Sumatra, na Indonésia, o eixo da Terra mudou. Né? Então, essa mudança no eixo da Terra também pode determinar a entrada das estações do ano em períodos diferentes, em dias diferentes, dá uma diferença mínima aí, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, entre os movimentos que a Terra realiza no espaço, os principais são esses 3. Pode falar. É que assim... Não, deixa. Eu vou fechar o microfone do João Antônio, que está muito barulhento. Aí, ó. Então, voltando aqui, gente. Como eu estava falando para vocês, o movimento de rotação, ele ocorre de oeste para leste. Então, nesse movimento, uma face da Terra está voltada para o Sol e uma face não está. Então, a face voltada para o Sol é dia e a que não está é noite. Conforme a Terra vai realizando o movimento, vai ocorrendo a sucessão de dias e noites. O movimento de rotação, ele tem uma duração média de 24 horas. Mas, na verdade, esse movimento dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Então, ela faz esse movimento inclinada. Por isso que tem época que tem chama de locais, né, que ocorre o sol da meia-noite. Tá vendo aqui, ó, no extremo norte, por mais que a Terra gire, vai ser 6 meses noite. E aqui, ó, por mais que ela gire, vai ser 6 meses dia. Tá bom? Nos extremos do globo. Tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante lembrar é que muitas vezes nós observamos o Sol no céu, e aí nós temos a impressão que o Sol está se movimentando no céu, né? Mas não é. É a Terra que está movimentando, no movimento de rotação. Então, esse movimento que o Sol realiza no espaço, a gente chama de MAS, movimento aparente do Sol. É um movimento só aparente, porque quem está movimentando realmente é a Terra. Ficou claro para vocês? Quando nós falamos ali, quem teve aula comigo da orientação, né, os pontos cardeais, nós falamos sobre isso. Então, nesse momento aqui, ó, que a Terra está ao meio-dia, é chamado de zênite. Nesse dia, na linha do Equador, nesse horário do dia, na linha do Equador, né, principalmente quando entra a estação de outono e primavera, nem sombra não faz, fica pino, fica exatamente a pino, né, na entrada da primavera e do outono. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, o Sol amanhece a leste, né, ele nasce a leste, e se põe a oeste. Quando ele está ao meio-dia, a gente fala que ele está zênite, tá? Ele está pino, né? Então, vamos lá. A translação, ela demora 365 dias, 5 horas e 45 minutos, 48 minutos. Então, a gente fala que são 365 dias e arredonda para 6 horas. A cada 4 anos, não sobra 6 horas? 6, 6, 6, 6. O que acontece ao final de 4 anos? Bissexto. Ano bissexto. Eles colocam um dia um mais dia mais em fevereiro, tá? Ficou claro para todo mundo isso? Então, olha lá, o movimento de translação, a Terra realiza o movimento ao redor do Sol, a duração da volta completa em torno, né, do Sol é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E ao longo de 4 anos, eles colocam um dia a mais em fevereiro. Então, aqui que eu falei para vocês foi do afélio e periélio, tá? Então, periélio é o período de aproximação máxima em relação ao Sol. Afélio é o período de afastamento máximo em relação ao Sol. Então, aí, ó, isso que vai determinar as estações do ano. Por quê? Como a Terra está inclinada, vai ocorrer épocas em que o hemisfério norte ele recebe uma maior insolação que o hemisfério sul. Aí vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Né? E vai ter épocas que o hemisfério sul vai receber mais sol do que o hemisfério norte, mais insolação. Aí vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Por isso que tem inclinação, né? Por isso que a inclinação é importante para definir as estações. Se a Terra fosse o tempo todo assim, teriam 2 estações só, primavera e outono, né? Pode falar, Paulo. Se quer alguma questão de localização pelo Sol, tipo assim, você pode aprofundar mais nisso? Ah, tá. Então, como que nós podemos saber as direções de acordo com a posição do Sol? Você vai apontar a mão direita para onde o Sol nasce, a sua direita vai ser o leste, o lado oposto, o oeste. Apontando a mão direita para o leste, na frente tem o norte e atrás o sul.
tá? Esses são os Ah, tá. pontos cardeais. Lembra dos pontos cardeais? E aí tem os pontos intermediários, né? Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o sul e o leste, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Mas você tem que sempre lembrar que o sol nasce a leste. Apontando a mão direita para o leste, na frente você tem o norte e atrás o sul. Isso é matéria de sexto ano que vocês viram, né, comigo até. Entendi. Ó, precessão de Era equinócio... só para relembrar. Mas é bom mesmo, Paula. É que é muita coisa, né, gente? Não dá para falar tudo. Ó, precessão de equinócio, esse movimento que a Terra faz, que eu falei para vocês, que é igual um peão. Então, para ela dar esse movimento completo aí, né, do peão, demora 28 mil anos, tá? Olha lá, ó. Como eu falei para vocês, esse movimento completo aqui que demora 28 mil anos, que é chamado de precessão de equinócio. Agora, vamos falar um pouquinho das leis de Kepler. Quem é o Kepler? Kepler é um astrônomo, né, que trabalhou em Praga, e na verdade ele era um assistente de um astrônomo que era famoso, e por fim ele acabou desenvolvendo teorias que ficaram conhecidas mundialmente. Então, o que que fala as leis de Kepler, né? O que que ele determinou? Olha só, vamos resumir isso aí. A primeira lei de Kepler é que os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol num dos focos. Então, o Sol não está exatamente no centro, o Sol está num dos focos. Aqui está um pouco exagerado, né? Mas só para vocês entenderem. A segunda lei de Kepler é o seguinte: quanto mais perto do Sol, mais rápido é o movimento de translação. Como tem época que a Terra está mais afastada dos planetas, né? Tem época que estão mais afastados, tem época que estão mais próximos. Então, quando eles estão mais próximos, o movimento de translação é mais rápido. Quando eles estão mais distantes, o movimento é mais lento. Por quê? Por causa Porque da o força efeito gravitacional. Stirling, né? É o efeito do. Ah, legal, efeito Stirling, verdade. É. Está mais perto, né? Já Tá teve vendo? naves espaciais que usaram esse efeito Stirling, que é a gravidade A dos força planetas, gravitacional. para. Que legal, não sabia que falava efeito Stirling, mas realmente, olha só, mais perto do Sol, rápido, mais distante, mais lento, olha lá, ó. Tá vendo? Só que aqui está exagerado, né, gente? É só para vocês entenderem. Outra lei de Kepler. Então, lá, primeira lei de Kepler. As órbitas, elas são elípticas, né? Os planetas descrevem órbitas elípticas e o Sol não está exatamente no centro. Segunda, no afélio, o movimento de translação é mais rápido. No periélio, aliás, ao contrário. No periélio, no período mais próximo, o movimento de translação é mais rápido. No afélio, é mais lento. Agora, a terceira lei de Kepler. Os planetas que estão mais perto do Sol, o movimento de translação é mais rápido. Os planetas que estão mais distantes, o movimento de translação é mais lento. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, o período em anos, olha só. Netuno demora 164 mil anos para fazer a translação. Urano, 84 mil anos, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Agora vamos lá para a parte aí que é importante da geografia. O que é solstício e o que é equinócio? Seguinte, gente, a Terra, ela faz esse movimento ao redor do Sol. Então, aqui, ó, nós temos os paralelos principais, chamados de paralelos notáveis. Esse paralelo principal, que corta a Terra em duas metades iguais, né, em dois hemisférios, é chamado de equador. Ao norte do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, ao sul, o Trópico de Capricórnio. Aqui o Círculo Polar Ártico e aqui o Círculo Polar Antártico, tá? Para entender as estações, é importante a gente entender aqui o nome desses paralelos, né? Então, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e linha do Equador. Então, vamos lá. Nessa trajetória que a Terra descreve ao redor do Sol, no dia da entrada do verão, aqui no hemisfério sul, tá? Hemisfério sul, lembrando que a Terra é dividida pela linha do Equador em dois hemisférios, né? Mônica, Oi. você pode voltar na primeira lei de Kepler, só para eu tirar um print rapidinho? Sim. Sim. Então, enquanto o Paulo volta, eu vou... Primeira lei de Kepler? Aqui, ó. Isso. Ó, a linha do Equador Obrigado. divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Então, como a Terra está inclinada, tem épocas que o hemisfério sul recebe maior insolação que o hemisfério norte. E tem épocas que o hemisfério norte recebe mais insolação que o hemisfério sul. É isso que vai determinar, né, as estações do ano. Então, lá, ó, aqui seria no outono e na primavera, né? Os hemisférios recebem insolação quase que igual. Aqui são estações intermediárias. E aqui, ó, vai determinar o verão no hemisfério sul e
o inverno no hemisfério norte. Aqui é o contrário, o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Entenderam por quê? Por causa da inclinação da Terra. Ficou claro através da imagem? Sim. Então vamos lá, o que é solstício? Solstício marca a entrada do verão e do inverno, presta atenção. Solstício vai marcar a entrada do verão e do inverno. O solstício de verão no hemisfério sul vai acontecer quando o Sol incidir perpendicularmente, retinho, no Trópico de Capricórnio, tá? Quando o Sol incide perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, é solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. 6 meses depois, desse lado aqui, ó, quando o Sol incide, que é perpendicular reto, né? Quando o Sol incidir perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, vai ser a entrada do verão no hemisfério norte e a entrada do inverno no hemisfério sul, ou seja, o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. Pode falar, Paulo. Então, nas regiões que ficam só sol durante 6 meses ou só dia durante 6 meses ou só noite durante 6 meses, então quer dizer que o ano dele de 12 meses, dessas regiões de 12 meses, metade do ano eles vão passar noite, metade dia? Sim, só que ninguém mora, né? Porque é no extremo dos polos, então ninguém mora ali. Tem locais que o inverno tem uma duração maior, né? Mas assim, 6 meses mesmo, é só no extremo do globo. Tá bom? Tá. É por causa do movimento, tá vendo? Ó, mesmo que ele faça a rotação aqui, vai ser só noite aqui, só dia aqui. E aí depois, 6 meses depois, vai ser só dia aqui, só noite aqui. Pode falar, Du. Obrigado. Ô, Mônica, quando for solstício, ele vai ir em um dos trópicos, e quando for equinócio, ele vai ir na linha do Equador. Perfeito, perfeito. Só que é o seguinte, o solstício de verão no hemisfério sul é quando ele incidir perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. O solstício de inverno é quando ele incidir perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Só que é o seguinte, isso é na entrada, no dia da entrada da estação. Então, nesse dia do solstício de verão, vai ser o dia mais longo e a noite mais curta, tá? No dia do solstício de inverno, vai ser a noite mais longa e o dia mais curto. Vocês percebam agora que 6 horas da manhã, a hora que a gente está levantando para ir para a escola, já está escuro. Por quê? Nós já estamos quase entrando aí na estação do inverno, não é isso? Nós já estamos quase no inverno. Daqui o mês que vem já é inverno. Então, nós estamos saindo aí do outono para entrar para o inverno. Então, nós estamos numa estação intermediária. Agora, o que é, então, o equinócio? É quando o Sol incide perpendicularmente sobre a linha do Equador. Isso acontece 2 vezes no ano, na entrada, né, aqui do outono, no hemisfério norte, né, e da primavera no hemisfério sul, e aqui a entrada da primavera no hemisfério sul, dia 23 de setembro, e do outono no hemisfério norte. Então, vamos lá, deixa eu começar de novo aqui. Porque cada estação tem duração de 3 meses. 3 vezes 4, 12, um ano, né? 12 meses. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Ó? O Sol vai incidir perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, e aí vai começar a estação do verão. 3 meses depois, o Sol vai incidir perpendicularmente sobre a linha do Equador, que vai ser o equinócio, tá? Então, vai ser o equinócio, né, de outono no hemisfério norte e o equinócio, o equinócio de primavera no hemisfério norte, vai ao contrário. E o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul, tá? Em março. Por quê? Pra gente aqui, lembra assim, gente, só vocês lembrarem, é porque eu tô preocupado com o tempo, ó. Lembra assim, em dezembro no verão, pra gente aqui em dezembro no verão, lembra que dezembro... Final de dezembro é verão, né? Lembra assim, ó, verão, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Depois do verão não vem o outono? Março, abril, maio, junho. Junho não começa o inverno? Lembra assim, tá? Aí junho, julho, agosto, setembro. Setembro começa a nossa primavera. Aí setembro, outubro, novembro, dezembro, começa o inverno. Então, são as 4 estações, tá? Dezembro, começa o nosso verão. Março, começa o nosso outono. Junho, começa o nosso inverno. E dezembro, começa o nosso verão. Aí vocês vão lembrar do equinócio. O que é equinócio? O que é solstício? Então, por exemplo, 21 de março é o equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte. 21 de junho, o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. 23 de setembro
é o equinócio de primavera no hemisfério sul, que vai entrar depois do nosso verão, né? E o equinócio de outono no hemisfério norte. Em 22 de dezembro, solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Tudo bem, gente, até aqui? Mônica, Oi. quando ocorre o solstício de verão, é perpendicularmente No hemisfério no sul. no hemisfério sul, perpendicularmente no trópico de Capricórnio. Isso. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aí, vocês respondam para mim. No dia 21 de junho, vai acontecer a entrada do inverno no hemisfério sul, certo? Vai ser o quê, então? Vai ser verão no hemisfério norte. Verão. Então, vai ser o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. Tá claro? Por exemplo, no dia 23 de setembro, o que vai acontecer no hemisfério sul? Equinócio de outono. Não, Primavera. Primavera. Tá? Lembrem disso. Dia 21 de março, equinócio. Gente, vocês têm que lembrar, lembra de um, se você lembrar de um, você lembra dos outros. Você vai fazendo o desenho na sua cabeça, tá? Porque em dezembro é quando o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, né? Aí depois de dezembro vem março, né? Que vai ser o outono. Aí vai ser na linha do Equador. Depois, 3 meses depois, em junho, vai ser sobre o Trópico de Câncer. E depois, em setembro, vai ser sobre a linha do Equador, que vai ser a entrada da nossa primavera, equinócio de primavera. Ficou claro para vocês, gente? Normalmente, isso eu professora, eu tenho uma dúvida. Devagar. Pode falar, João. Tipo assim, se o Brasil ele tem uma metade dele que fica no hemisfério norte, exato? Metade não, 7% Metade. só. Não, metade não, sabe? Um pouquinho pra frente. Uma parte. Sim. Tipo assim, então lá, se eu ficar bem na divisa da linha do Equador, do hemisfério norte pro hemisfério sul, aí é verão no... Boa no hemisfério pergunta, norte. boa pergunta. Aí eu posso ir pro hemisfério sul e vai ser inverno? Na verdade, João, é o seguinte, para as áreas que estão próximas ao Equador, você não vê a diferença entre as estações. Onde você vai ver um local onde as 4 estações são bem demarcadas, nas regiões temperadas, nas regiões entre os trópicos e os círculos polares. Nessas regiões, você vê 4 estações bem demarcadas. Por exemplo, Ribeirão, a gente não vê diferença, agora que está frio, né? Hoje que está friozinho. Mas, em geral, durante o ano, nós não temos essa percepção das 4 estações. Aqui nós temos 2 estações, uma quente e uma menos quente. Agora, onde você vai ver 4 estações, por exemplo, vou até mostrar uma imagem aqui, ó, João, quer ver? 4 estações bem demarcadas, o mesmo lugar. Vou mostrar para vocês o mesmo lugar, como ele fica diferente durante 4 vezes no ano, nessas 4 estações. Então, isso aqui é uma zona temperada, que fica entre os trópicos e os círculos polares, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Isso você não vê aqui no Brasil. Então, nessas regiões próximas à linha do Equador, você não vai ver essa diferença, né, entre as estações. O ano todo vai ser quente, a não ser que seja uma região de elevada altitude, né? Uma região próxima ao Equador, mas de altitude elevada, a temperatura é baixa. Tá bom? Gente, estão aqui só para mostrar para vocês que a entrada das estações, o solstício e equinócio, ele varia por causa da precessão de equinócio que eu falei para vocês, do eixo da Terra, né? Então, lá em 2021, nós entraremos aí no inverno dia 21 de junho. Mas é pouca diferença, ó, 20, 21, né? O ano passado foi 20, esse ano será 21. Tá? A primavera vai ser 22 de setembro e o verão 21 de dezembro. Tomara que chegue logo, porque eu gosto de calor, tá, gente? Vamos lá. Eu também, sou o único Eu sou mais calor, não tô aguentando. da minha família que eu gosto de calor. Deixa eu ver só aqui. Ainda não... tô com medo do tempo, não dá. Então, vamos lá, vamos terminar aqui, né? Uma outra definição importante que já caiu na OAB é sobre cometa, tá? O que significa cometa? Estrela concabeleira. Ele pode ser classificado de acordo com seu tamanho, característica física e composição química. Então, ele pode ser classificado como periódico, quando ele vai, ele volta, tá? Não periódico é quando ele vem, depois nunca mais você vai ver. E o extinto é aquele que desapareceu, tá? O cometa. Então, vamos lá. Os cometas são astros luminosos de tamanho variável, que giram em volta do Sol e são constituídos de núcleo, cabeleira e cauda. São astros compostos por água, gás gelado e misturado com poeira. Tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui é um cometa. Oi.
É, a cauda dele é sempre virada pro lado ao contrário do Sol, né? Não sei te responder. Não sei se tem a ver com a questão da força gravitacional. Isso você está afirmando ou você está perguntando? Perguntando, porque eu tinha visto uma imagem que estava assim, o mesmo cometa em diferentes momentos. E aí ele estava com a cauda sempre ao redor do Sol, sempre pro outro lado. Sempre para o outro lado. Porque a estrela cadente né? A estrela cadente está em colisão com a Terra. Agora, o cometa, eu não sei. Eu acho que não. Mas eu não sei te falar. É o que eu falei para vocês. Muitas coisas em astronomia fogem à minha alçada. Acho muito interessante, até importante vocês perguntarem para eu pesquisar. Eu vou pesquisar isso, eu não sei te responder. Mas anotem, depois vocês acham a resposta. Se eu puder, eu tento enviar para a Paula a resposta, se eu conseguir a tempo. A prova é depois de amanhã, né? É sexta. Em É sexta. sexta, na verdade. Então vamos Sexta terminar aqui, presencial. né? Já está quase acabando. O mais famoso cometa é o cometa Halley. O cometa Halley, gente, ele passou. Eu lembro quando a minha irmã tinha nascido, a minha irmã era pequena, minha irmã está com 35 anos, acho que é isso. Olha só, olá, cometa Halley, criancinha, ó. Agora vai estar idoso, igual eu. Quando for passar de novo, eu vou estar idosa. Ó, ele demora 76 anos a dar uma volta completa na sua órbita. Como a sua passagem perto da Terra foi em 1986, ele só será visível em 2062. Agora as fases da Lua, gente, rapidinho para acabar aí. A Lua, ela faz uma órbita ao redor da Terra, que é chamada de revolução. Alguns falam translação, outros falam revolução. E aí, conforme ela vai girando em torno da Terra, ela vai se mostrando para a gente de uma maneira diferente. Então, ela tem 4 fases. A Lua nova. Então, por exemplo, sempre uma face da Lua vai estar voltada para o Sol. A face que está voltada para o Sol, a gente consegue ver. A face que não está voltada para o Sol, a gente não consegue ver. Então, por exemplo, quando ela está nessa fase aqui, ó, na fase da Lua nova, a gente não vê a Lua. A gente só vê a parte escura dela, ó. Quem está aqui na Terra só vê a parte escura. Aí, o que acontece? Ela faz um ciclo de 28 dias, né? São 28 dias para ela completar. Então, 7 dias depois, você vai ver metade dela, né? Aliás, desculpa, a gente já volta daqui para cá. Eu estou fazendo daqui para cá, mas daqui para cá, tá? Então, daqui para cá, ó, ela vai girando daqui para cá. Você vai ver metade dela. Você vai ver ela no hemisfério sul na forma de um C, que é a lua crescente, ela está crescendo. 7 dias depois, você vai ver ela cheia. Tá vendo que você está vendo a face dela todinha voltada para o sol aqui, ó? E ela não está alinhada. Quando ela está alinhadinha, acontece o eclipse. Quando ela está desalinhada, aí são as fases da lua, né? Inclusive, acho que hoje está acontecendo um eclipse durante o dia. Só que não dá para ver, tá? Tem muitas vezes acontecem eclipses e a gente não consegue ver daqui. Hoje teve eclipse. A professora de ciências estava me falando Aconteceu, hoje que não teve aconteceu em que eclipse. região? Ai, agora eu não sei. Ela que me falou, eu não sabia, falar a verdade para vocês. Porque às vezes ocorre Vocês no pesquisam. oceano, né? Nem dá Muitas pra vezes ver. acontece do outro lado do planeta, a gente não consegue ver. Ó, então aqui a lua, a fase da lua cheia, e aqui, ó, você vai ver metade dela de novo, porque ela está diminuindo, é a lua minguante. Então, conforme ela está crescendo aqui, ó, quarto crescente, aí vai ficando cheia e vai minguando, né, até se tornar lua nova novamente. São 28 dias esse movimento que ela faz ao redor da Terra, tá? Você Ai, sabe tá dizer acabando, quanto gente. tempo que dura um eclipse? É a duração você fala em horas, né? São poucas horas. Não sei te precisar quanto tempo, mas são horas. Acho que o quê? 2 horas. Não é muito tempo que você vê. Depende da onde a Lua vai estar, entendeu? Porque muitas vezes ela vai encobrir. Por exemplo, o que é eclipse? Deixa eu falar rapidinho, então. O que é o eclipse solar? É quando você olha para o Sol e vê a Lua na frente. Então, às vezes, a Lua ela encobre todo o Sol. Então, às vezes, demora até um pouquinho. Demora um pouquinho mais, né? São horas, tá? E aí, você fala até de eclipse total, né? A Lua, por causa da distância, na verdade, o Sol é muito maior do que a Lua, mas pela distância, a Lua chega a encobrir. Isso é difícil acontecer. Quando acontece o eclipse lunar? Quando você olha para a Lua e vê a sombra da Terra, tá? Quando você olha, ó, eclipse solar, você olha para o Sol e vê a Lua na frente. Quando você olha para a Lua e vê a sombra da Terra, é o eclipse lunar. Que quando a lua cheia no Brasil, do Japão vai ser lua cheia. Tá certo? Eu fiz o simulado e falou que a mesma coisa, né? Porque o planeta é o mesmo, não vai mudar, tá? Se você analisar, a lua é a mesma, né?
Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora para finalizar os eclipses. Ó, esse aqui é o eclipse, olha lá, ó, a sombra da Terra está passando na frente da Lua, é o lunar. Tá vendo? Ó? Demora, não é rápido assim não, viu, gente? Só que esse aqui não é completo, às vezes acontece de ser completo, né? Então, a sombra da Terra, porque é quando eles ficam alinhados, tá? Agora, o eclipse solar é quando a Lua entra na frente do Sol. Tá? Porque acontece deles ficarem alinhados. Como eu falei para vocês aqui, ó. Pode acontecer completo ou não. Olha lá, ó. Esse aqui é o eclipse solar parcial. Então, a Lua entra na frente do Sol. Como que chama as áreas que um eclipse total ocupa e que um parcial ocupa? Como assim, as áreas? Assim, acho que... Eu não Ó, lembro o nome. eu acho que esse aí que você está falando, né? Anular, que forma um anel, né? Por volta da Lua. A Lua fica na frente do Sol e aí forma um anel. Chama-se eclipse anular. E quando é uma parte, eclipse parcial, né? Eclipse solar parcial. Esse aqui é o completo, né? Chamado de anular. Estão vendo? Não, as áreas que dá para ver o eclipse, por exemplo, o eclipse solar. As áreas que dá para ver da Terra, um eclipse solar As áreas, eu não sei. total. Depende do lugar. Depende do lugar, você vai vir completo, depende do lugar, você não vai ver. Entendeu? Às vezes você vai ver parcial, depende do lugar. Aí, ó, aqui, como eu falei para vocês, a sombra da Terra se projeta na Lua, eclipse lunar. A Lua fica na frente do Sol, eclipse solar. Tá vendo? Aham. Gente, então é isso. Ai, deu certinho o tempo, que maravilha. Sobrou 3 minutos. Façam as suas anotações, eu vou pegar essa aula, eu vou passar ela, o link lá no... Eu vou passar o link para o YouTube e vou mandar para a Paula. Aliás, eu posto nas tarefas. Acho que eu vou postar nas tarefas para vocês, se vocês quiserem. Aí assiste de tia, novo quem tiver interesse. Oi. Sim. eu acho que é Umbra. Acho que é Umbra. Ah, que tá falando ali, Umbra. Fala aqui, né? Umbra e Penumbra. É isso mesmo. Isso, é isso. Olha, a distância entre a Lua e a Terra, deixa eu pesquisar que eu não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Lua e Terra. Deixa eu pesquisar aqui para te responder. 384.400 quilômetros, tá? Deixa eu colocar aqui. Antes que acabe a aula. Ixi. Peraí. Já tem 2 minutos. Ai, meu Deus, eu tô perdido aqui. Perdi vocês aqui. Ó, a distância entre a Lua e a Terra é essa. Gente, fica com Deus. Bons estudos. Tomara que vocês, né, tenham um bom resultado. Eu vou ficar muito feliz com isso e eu espero ter ajudado vocês. Vocês gostaram? Sim. Aham. Gostaram? Ai, que Muito bom. bom. Obrigada, viu, gente, pela participação, pela companhia, por tudo. E até mais. Saudades do pessoal da tarde. Um beijo para vocês. Prazer. Eu estar achei com que eu ia vocês. chegar Tchau, muito Mônica. atrasado na sua aula, porque eu tava no carro, como eu te disse. Eu tava vindo pra casa da minha avó. Aí eu achei que eu ia chegar, tipo, achei que começava às 6h30, mas eu tinha esquecido que começava às 7 horas. Aí, sabe? Gente, vou fazer um desafio então, mas que bom que você chegou a tempo. Liga a câmera para dar um print na tela. Beleza. Rapidinho, vamos lá. Vamos lá, põe rapidinho, rapidinho, tem que ser rápido para dar um print na tela. Rapidinho, rapidinho. Todo mundo. Aê, a Gabi tá aí também, Gabi, que legal. Tá vendo? A gente não vê direito, não vi que você estava aí. A Julinha, eu vi, Ana Laura, e tem um pessoal da tarde, o Edu. O Arthur não vai colocar, né, a Bruna? Maria Paula, Paulinha. Vamos lá, então? 1, 2 e... Já. Deixa eu ver se deu certo aqui, gente, senão depois eu tiro o outro. Tem dia eu vou fazer, não dá certo. Peraí, rapidinho. Você pega a gravação e tira de novo. Ah, deu certo. Verdade, posso tirar da gravação. Gente, então fique com Deus, até mais. Beijo, ó. Tchau, até não sei que dia que tem aula com você, não sei se é quinta. Ah, é se verdade, mas vai ter... não, quinta-feira. Online, né? Vai ser online. online. Tchau.